Meu nome é Luísa Plácido Jansen, eu tenho 23 anos. Eu nasci em 1998, no mês de abril. Minha mãe se chama Nara e meu pai se chama Paulo. E eu nasci em Porto Alegre e morei sempre em Porto Alegre mesmo. Sempre tive o sonho de fazer medicina e agora eu tô cursando na Unicinos desde 2017. Minha vontade de cursar medicina, ninguém da minha família é médico, mas nas minhas relações, assim, de amigos sempre teve. Meus pais sempre conviveram com alguns médicos e eu acho que foi dali, mais vendo o exemplo das pessoas ao redor, mas da minha família não teve ninguém. Mas nunca me imaginei fazendo outra coisa. Meus colegas falavam, eu quero direito, eu quero veterinária, e eu sempre falei na medicina, e todo mundo dizia, nossa, mas é muito difícil. Não importa. Então eu me formei no colégio em 2015, e aí eu fiz 1 ano e meio de cursinho. A minha faculdade é nova, ela abriu em 2017, e aí eu tô cursando a primeira turma. Hoje, agora, eu tô no 8º semestre, e é bem interessante que as pessoas perguntam, mas como é que vai ser o internato de vocês? Não sei, eu sou a primeira turma, então eu não tenho veteranos para me dizer como vão ser as coisas, é bem interessante, assim, claro, os erros e os acertos da faculdade são com a gente, mas eu não trocaria por nada entrar para a 2ª turma, por exemplo. Eu estudei, então, em colégio privado, no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. Eu estudei sempre ali, eu entrei no berçário e saí no 3º ano, foi uma vida. A preparação que eles nos dão, inclusive, para sair do colégio, porque a maioria dos alunos, eu acho que entra muito pequenininhos, então não conhece outra realidade. Então, no 3º ano, eles fizeram uma super preparação para a saída do colégio mesmo, para o ingresso na faculdade. Então, o vestibular da medicina da Unicinos abriu, então, em 2017, acho que foi no mês de julho, e eu já estava 1 ano e meio no cursinho. Eu não tinha passado em nenhuma outra faculdade, mas a conversa que eu sempre tive com meus pais era que se eu passasse em qualquer lugar, inclusive fora do Rio Grande do Sul, eu iria. Então eu fazia vestibular para Santa Catarina, mas não passei em nenhum. E aí, quando abriu o vestibular da Unicinos, a minha mãe que me inscreveu, eu achava que eu não ia passar, e aí eu passei, e o que foi ótimo, porque daí eu moro em casa, né, com a minha família. A Unicinos é uma faculdade muito tradicional, existe há muitos anos, é da rede jesuíta. E quando eu ingressei, eu fiquei muito surpresa, no dia da matrícula, inclusive, porque a faculdade é linda. Eu estudo em São Leopoldo e é um campus lindo. Tem um lago, tem patos, tem lagartos. A gente está imerso realmente na natureza, assim, é um ambiente muito bonito e comodativo mesmo. E o grupo de professores, assim, é um grupo muito unido, porque como é a primeira turma, eles querem que o curso dê certo. Então tá todo mundo muito engajado para que o curso funcione, para que saiam bons médicos dali, assim. Isso é muito bonito de ver. E os alunos têm muito contato com a coordenação. Isso eu acho um ponto muito positivo também, porque a coordenação quer saber o que a gente está achando para poder melhorar para as próximas turmas, né? E a biblioteca da Unicinos é maravilhosa, são muitos andares, são muitos livros, é ótimo, porque a gente vai lá, fica horas, pode estudar nas salas de estudo da biblioteca mesmo, ou levar os livros para casa e fica renovando, é inclusive uma disputa pelos livros. Sempre tem concorrência, mas é muito bom. Eu estava no 6º semestre, então, da faculdade, bem no início do semestre, foi em março, e eu lembro que era uma segunda-feira, nós estávamos na aula e nós recebemos o comunicado da coordenação de que as aulas estavam suspensas. Então eu fui para casa, não tinha a menor ideia do que iria acontecer, o que viria pela frente, e na quarta-feira as minhas aulas começaram online, então foi tudo muito rápido, assim. E aí eu e a minha família, a gente decidiu vir para a praia, já que tinha essa possibilidade, porque aqui a gente ia sentir um pouquinho mais de liberdade, assim, de não ficar tão preso dentro de casa. E aí começou as minhas aulas online. Então, no 6º semestre, eu tinha a grande parte das disciplinas eram teóricas. Eu tinha apenas uma disciplina que era prática, que era semiologia. Então, as teóricas foram para o ambiente EAD, e a semiologia ficou uma parte EAD e outra parte a ser recuperada depois. A gente não tinha a menor ideia de quando. E foi muito difícil, assim, porque estar em casa tendo aula, o ambiente gera muitas distrações. Então, assim, veio o inverno depois também, então eu poderia muito bem assistir aula na cama, assistir de pijama. Os meus pais estavam sempre por perto, então tinha muita distração. Eu podia, tô com fome, vou na cozinha.
volto para a aula. Então, assim, no início eu tive muita dificuldade de foco, assim, eu acho que eu tive um prejuízo, inclusive, nesse momento. E mas à medida que foi passando, a gente fui me acostumando também, aprendendo a lidar, criando uma nova rotina. Eu acho que foi fundamental eu ter tido disciplina para respeitar os momentos que são aula e os momentos que não são aula, e ter criado uma rotina nova, assim, não ter ficado tão, assim, vazia, sei lá. E o meu pai, foi para o trabalho home office também, então em casa era eu e ele no computador, e era barulho o tempo inteiro, cachorro latindo, apresentação de trabalho com cachorro, enfim, um caos. Agora, eu estou no 8º semestre, então no 7º semestre tudo mudou, porque a maior parte das minhas disciplinas viraram práticas, não mais teórica. Então pouquíssimas disciplinas eram teóricas e essas pequenas disciplinas continuaram no EAD. Só que aí, nas práticas, a gente retomou os atendimentos. A Unicinos optou por retomar com EPIs, usando aquelas máscaras face shield, tudo de proteção. E foi um momento muito complicado também, assim, porque aí eu fiquei em Porto Alegre sozinha e os meus pais continuaram aqui na praia. Então, para que não tivesse essa exposição, porque eu poderia muito bem passar para eles caso eu fosse contagiada, né. Então eu me mudei para a praia com os meus pais e mudou completamente a nossa rotina. Então a gente, começou a pedir supermercado em casa, nós ligávamos para lá, fazíamos a lista de compras, eles entregavam. E nesse momento, como a gente não sabia o que iria acontecer, a gente só escutava pela mídia, a gente estava morrendo de medo. Então eles entregavam o supermercado na porta, a gente ia, pegava as coisas, guardava correndo e trocava de roupa. Cada vez que alguém tinha que sair de casa, saía, voltava, tirava a roupa e ia correndo para o banho, aquela roupa ia para lavar, ninguém mais tinha contato, assim. Então esse início foi muito difícil, a gente vivia com medo, a gente não sabia o que fazer. A minha mãe tem lúpus e o meu pai é hipertenso. Então, eu estava com muito medo, a gente não sabia qual reação que eles poderiam ter, porque o Covid eu acho que mostra que o que a gente sempre escuta na medicina, que cada paciente é único. Porque cada um reage de uma forma ao Covid, assim, não tem como generalizar. E, graças a Deus, ninguém na minha família pegou Covid, mas e se pegasse, eu não sei o que poderia acontecer, se seria grave ou seria leve, como muitas pessoas estão tendo. No início, bem no início da pandemia, a carga horária foi muito complicada, porque os professores a aula começava às 8h30 e iria até às 5 da tarde, como é normalmente. Só que acabava passando. Então, por exemplo, das 8h30, a aula era para terminar 11h30, ia até 12h30. Depois começava às 2h e ia até às 7h. Não tinha um controle rígido do horário, porque ali não tinha o sinal batendo, que nem tinha no Unicinos, né? Os professores estavam em frente ao computador, eles estavam super engajados e ficavam. E foi muito difícil, a carga horária foi muito maior. Nós tínhamos muitos trabalhos em grupo também, então eu saía da aula, eu tinha que conversar com os meus colegas para organizar o seminário que a gente ia apresentar. Então, na verdade, o início foi muito pesado. Eu fiquei esgotada e o fato de passar o dia inteiro na frente da tela, bah, era muita dor de cabeça e eu tenho rinite alérgica nos olhos, então eu coçava o olho, eu fiquei muito mal. O início foi bem difícil. A retomada das práticas foi, durante a manhã, na grande maioria dos dias, eu continuava tendo aula teórica online. E à tarde eu não ia mais para Unicinos, eu ia para o Centro Clínico Capilé, porque aí eu estava na disciplina de clínica e nós atendíamos os pacientes. Então, todas as tardes tinha em torno de 4 pacientes para nós atendermos. Nós éramos pequenos grupos passando nas várias áreas da clínica. E aí o contato era imenso, né? Eram vários pacientes todos os dias, e isso durou, acho que até o final de outubro. E aí eu troquei de espelho e eu comecei a passar na gineco e na cirurgia. Aí a cirurgia foi bem complicada também, teve muito prejuízo, porque as cirurgias eletivas pararam de ocorrer, então a gente não tinha como acompanhar. Eu sei que muitos residentes passaram por isso também, e a gente, como estudante, mais ainda, a gente não tinha como ir para o bloco. A cirurgia da Unicinos é na Santa Casa, de Porto Alegre, e ali fechou. E aí a cirurgia, que ia ser toda presencial, no final se tornou online também, o que não era para ter ocorrido. A recuperação das aulas práticas estão sendo de 2 disciplinas, então, da semiologia e a cirurgia. Mas a semiologia é que está tendo uma carga horária bem pesada. Ela que ficou faltando, então, no 6º semestre, bem no início da pandemia. E nós estamos recuperando aos sábados. Então, são alguns sábados que online mesmo,
porque já que o cenário não mudou, e alguns sábados na Unicinos tendo em laboratório, práticas e técnicas no laboratório mesmo. Está sendo bem pesado, são em torno de 120 horas a ser recuperadas. São muitas. E como eu estou entrando no internato agora, não tem como ser recuperado depois, então tem que ser até o final de julho. E a disciplina de cirurgia, nós tivemos ela praticamente toda online, remota. E aí agora eu tô passando pela cirurgia 2. Então na cirurgia 2 eles estão priorizando, então ir para os blocos, eles estão conseguindo organizar inclusive um número maior de alunos para ir para os blocos, e quem não vai para a enfermaria, vai ver o pós-cirúrgico. Então eles estão conseguindo alocar os alunos para que a gente tenha mais práticas. E a gente também tem uma carga de cirurgia no laboratório de habilidades da Unicinos, que aí a gente realmente vê como funcionam os instrumentos e tudo. Tá sendo bem interessante, assim. Eu acho que cirurgia, a recuperação tá sendo excelente. Já a semiologia, não tô gostando muito. Eu fico pensando, semiologia no semestre passado não teve para ser prática, mas agora tá sendo teórica também. Então eu podia ter tido antes. Agora eu tô com todo o semestre, mais essa carga horária extra. Antes da pandemia, eu fazia acompanhamento com uma psicóloga que me acompanhava desde o cursinho, assim. E aí, quando começou a pandemia, eu parei de fazer, porque eu não via como fazer online. No fim, hoje me arrependo. Eu acho que eu poderia sim ter continuado fazendo online. Eu acho que teria sido ótimo para mim. E aí, agora, o resultado é que eu tô tomando remédio para ansiedade. Eu fui no final do ano num neurologista, a gente conversou bastante, ele era meu professor, era alguém que me conhecia, tinha um contato maior comigo, e eu acabei optando, então, por tomar um remédio para ansiedade, porque estava sendo muito difícil, e é um remédio que, inclusive, está me ajudando para concentração, porque tu ficar horas na frente do computador é muito difícil a concentração, é uma coisa completamente diferente do que a gente estava acostumado, de ter o contato com o professor ali, de poder perguntar, dele ver a gente. Então, pelo computador mudou completamente a minha rotina, e o contato com os meus colegas também, né? Ficou tudo muito distante. Eu tenho um grupo de amigas, a gente tentava de vez em quando fazer ligações por vídeo, conversar um pouco mais. A gente conversava mais no grupo do WhatsApp, sempre tinha notificação, alguém estava falando alguma coisa. Mas, claro, é completamente diferente, né? Quando voltou, a primeira coisa que a gente fez foi uma janta para conseguir conversar e se unir de novo, né? Quando voltou as nossas aulas práticas, já que nós éramos todas do mesmo grupo de hospital. Antes da pandemia, eu queria muito ser anestesiologista. Eu tinha certeza disso. Tentei não fazer a faculdade tão focada, para que não tivesse perda das outras disciplinas, mas era o que eu tinha certeza que eu queria. E aí veio a pandemia, no início continuei querendo, e aí quando eu passei no 7º semestre, eu tive a disciplina de ginecobstetrícia e eu me apaixonei. E hoje eu sei que eu quero ginecobstetrícia, tenho certeza. Bem no início da pandemia, surgiu as lives. Então, tu entrava no Instagram e eram só lives de tudo que era professor de educação física, era aula de pilates, era aula de zumba. E aí, o início, eu e a minha mãe, a gente ficou muito engajadas. Então, a gente fazia várias aulas, a gente se organizava, fazia na frente da casa, no solzinho, para pegar também um pouco de vitamina D. E aí, nós fizemos várias. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui largando um pouco. A minha mãe até ficou bem mais tempo do que eu fui largando. E aí eu comecei a correr e caminhar no condomínio mesmo, fazendo exercício por mim mesmo. Não estava seguindo uma rotina certinha de exercícios como eu queria. Antes eu fazia academia, ficou fechada, né, por muito tempo. E aí eu retomei a academia só no final de 2020. E agora ela segue aberta, eu continuo fazendo. Antes do Covid, eu tinha a minha faculdade, eu moro em Porto Alegre, e a faculdade é em São Leopoldo, então eu sempre perdi bastante tempo no trânsito. No início da faculdade eu não tinha carteira de motorista, então eu ia de van, e aí o tempo era muito maior. Aí depois eu tirei a carteira, então agora eu vou de carro para a faculdade. Mas mesmo assim, é uns 40 minutos de manhã e uns 40 minutos no final da tarde que eu perco, 40 minutos ainda num dia bom de trânsito. Aí com a pandemia, na verdade, eu ganhei esses 40 minutos do meu dia, né? Tanto de manhã quanto de noite. Então, de manhã, na verdade, eu só acordava mais tarde. Depois, eu terminava as aulas no final da tarde e eu sempre fazia alguma coisa, eu corria, fazia algum exercício, depois voltava e estudava. Então, na verdade, eu ganhei bastante tempo de estudo do final da tarde. Consegui render bastante. Mas, muitas vezes, as aulas iam até mais tarde. Então, aí eu ficava completamente esgotada e não conseguia. No início, eu estudei muito menos sozinha, muito mais vendo as aulas só, porque eu não conseguia mais. Era muita carga horária.
E aí depois, conforme os professores também foram reduzindo essa carga horária, foram ficando dentro do prazo de aula, aí sim eu consegui estudar muito mais em casa. Ninguém da minha família teve Covid e também ninguém próximo de mim teve Covid, mas cada vez que eu entrava nas minhas redes sociais, era todo dia alguém postando luto. Então isso era medo, todos os dias com medo, porque todos os dias eu entrava e tinha uma ou mais pessoas postando de luto por alguém, por algum ente que perdeu, né. Então foi muito medo, conversei muito com os meus avós também, a gente ficou um bom tempo afastados, meus avós, parte de mãe são vivos, então, no início a variante pegava praticamente só os idosos, então e a minha avó estava sempre na rua, então eu conversei com ela: "Vó, por favor, fica dentro de casa". Eu estava sempre tentando proteger a família, porque para tentar evitar. E eu não tive Covid, mas, durante as práticas eu tive contato com paciente Covid. A gente estava no Hospital Centenário e na área não Covid, na internação não Covid, mas todos os pacientes do quarto que eu estava vendo positivaram. E aí acho que o meu psicológico também, por mais que eu estivesse máscara, face shield, eu fiquei super abalada, fiquei sem ver meus pais pelos 15 dias. Fiz o teste, porque eu comecei a sentir daí dor de garganta, eu comecei a tossir, eu tive sintomas, mas muito psicológicos, por saber que eles tiveram, eu tive contato com eles. Quando retomaram as minhas aulas práticas, eu não sabia como que ia funcionar a questão dos EPIs. Então, eu, e meus colegas, nós compramos várias máscaras N95 pela internet, mas acho que não fomos os únicos e demorou muitos meses para entregar. Então as aulas começaram e as minhas máscaras não tinham chegado ainda. E aí a Unicinos, ela deu máscaras para todos os alunos, então conforme ia passando os estágios, elas iam nos dando pelas semanas que a gente ia passar em cada lugar, e eles nos deram um face shield, que era super fechado, assim, inclusive eu tive que comprar outro, porque com aquele eu não escutava os pacientes, era péssimo, porque por mais que ele protegia muito, ele ficava fechado aqui, então eu não conseguia ter contato com os pacientes não entendiam o que eu estava falando por conta da máscara, mais o face shield, e eu não escutava eles. E aí eu que uso óculos, máscara, face shield, ficava tudo embaçado, era péssimo, no início foi péssimo, assim. E os hospitais, eu não entrei em nenhum momento na ala Covid, não sei dizer a quantidade de leitos, como estava funcionando lá. Eu sei que teve uma reorganização do hospital, então algumas áreas que eram internação normal se tornaram internação Covid, então eu sabia que por lá eu não podia entrar, que eram ambientes que antes eu entrava. E os pacientes, muitos, aconteceu várias vezes, os profissionais que trabalhavam nas 2 alas eram os mesmos, muitas vezes. Saíam do Covid e iam para a internação normal. Então, teve muita contaminação, sim, de paciente que não estava na ala Covid. E aí foi por ali que eu tive contato, que eu vi muitos, e aí eu só ficava sabendo que eles foram transferidos. E no início, saiu um edital para os alunos que queriam trabalhar como voluntários no Covid. Eu, por conta da minha família, da exposição que eu teria, eu optei por não trabalhar. O máximo que eu fiz foi participar da campanha de vacinação. Então, a Unicinos abriu um edital de oportunidade para quem gostaria de vacinar e eu fui uma das selecionadas. Então, nós íamos aos domingos na comunidade da Restinga, em Porto Alegre, e aí nós vacinávamos a comunidade de lá. Assim. A chegada da vacina eu vi como um momento de esperança, né, de que a população poderia voltar ao normal, que a vida poderia voltar ao normal, a nossa rotina, a gente ia poder enxergar as pessoas de novo sem a máscara. Eu penso que cada vacina aplicada é uma família a menos que poderá sofrer com a perda de algum parente, né. Então, ter participado da vacinação foi uma experiência única, assim, incrível, eu ainda estou participando, são aos domingos, na comunidade da Restinga, então é feito num ginásio lá, e aí, ficam alguns alunos na triagem dos pacientes e eu fiquei realmente na parte da aplicação da vacina, era o que eu queria ali. Senti que eu estava podendo ajudar de alguma forma, já que eu não atendia aos pacientes, eu não estava no hospital, eu pelo menos podia ajudar nessa parte, vacinando as pessoas para que elas ficassem imunes e que não fosse por conta delas que as famílias iriam sofrer, né. Foi isso que eu pensei, assim, acho que foi um momento muito bom de solidariedade, de pensar que eu estava fazendo bem, de que eu estava atuando, porque na pandemia a gente se sentiu sem poder fazer nada, ninguém sabia o que ia vir pela frente.
o meu namorado, ele é meu colega, ele é estudante de medicina da mesma turma que eu, e aí nós fomos juntos aplicar a vacina. Lá tinham outros colegas nossos também aplicando, e eu tive colegas, sim, que ficaram, inclusive estão até hoje trabalhando na área Covid do hospital, como voluntários ainda, que gostam de estar lá presentes, porque de qualquer forma eles estão aprendendo muito também, né? É um momento único de aprendizado. E a minha vacina foi incrível, assim. Foi feita uma combinação da Unicinos com a prefeitura de que o que sobrasse, as doses que sobrassem daquele dia, seriam para os alunos. Então, eu sabia que durante aquela semana eu deveria estar em Porto Alegre, porque a qualquer momento eu ia ser chamada. Eles fizeram uma lista inicial de que eu seria vacinada na quarta-feira. Então, eu estava preparada para, na quarta-feira, me organizar para 5 da tarde, ir para São Leopoldo correndo para ser vacinada. E aí, na terça-feira, terminou a minha aula e eu recebi a mensagem de que eu ia ser vacinada. Foi incrível, eu estava em casa, não estava esperando, eu saí correndo, eu não sei como é que eu cheguei lá de carro, assim, foi voando, porque eu não queria perder esse momento. Eu sabia que eu tinha que estar lá às 5, isso era 5 já, e eu tinha que estar lá correndo. Então eu fui e foi lindo, assim. Estavam vários colegas meus na frente do lugar, já tinham tomado a vacina, e eu entrei, não tinha fila nenhuma, assim, e logo fui aplicar. Fiquei emocionada, fiquei super emocionada, tirei foto, foi incrível. Nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, um momento de extremos. Existem 2 extremos e não existe diálogo. E, infelizmente, a pandemia chegou nesse momento muito ruim que nós estamos passando e, infelizmente, a ciência ficou no meio disso. Então, eram grupos políticos que apoiavam tal remédio e grupos que diziam que esse remédio não tinha comprovação científica. Então, foi um momento muito difícil, de que a ciência no Brasil ficou muito desvalorizada, sim. Por mais que vinham artigos comprovando que tal remédio não era eficaz, trazia prejuízos, o outro grupo político continuava lutando, dizendo que sim, que deveria aplicar aquele remédio. Inclusive, a classe médica também teve problemas, porque médicos queriam aplicar, outros não queriam. E acho que o Simers até atuou em defesa da autonomia dos médicos. Acho que foi um argumento importante para a classe médica, de proteção mesmo, mas foi um momento de muita rivalidade, está sendo um momento de muita rivalidade. E ter o Butantan e essas entidades produzindo a nossa vacina, eu acho que é fundamental, assim, a gente não ficar dependendo tanto, claro, a gente depende pelos insumos, mas não depender tanto das vacinas externas, e sim a gente conseguir produzir. Eu acho que é importante também que os estados consigam as vacinas, não o federal, mas que os próprios estados consigam, e tentando cada um se virar do melhor jeito, né? Porque a ciência foi muito desvalorizada. Vinham artigos com qualidades, metodologias péssimas. Eu tive 4 semestres da faculdade de metodologia científica. Nós sabemos analisar um artigo. Existem artigos de qualidade, existem artigos que não têm uma boa qualidade, não têm uma boa metodologia. A gente sabe que aquela metodologia tem erros, tem vieses, e acho que isso foi muito difícil de ser respeitado, de ser entendido. A minha mãe tem lúpus, e ela faz uso da hidroxicloroquina já há alguns anos. E aí, quando chegou os estudos bem no início, que diziam que talvez a hidroxicloroquina poderia ser benéfica para o Covid, para um possível tratamento precoce, as pessoas foram correndo para a farmácia comprar. E aí a minha mãe ficou sem remédio, por exemplo. Então, nós estávamos na praia, nós ligamos para todas as farmácias da praia, nenhuma tinha. Nós ligamos para todas as farmácias, todas as redes de Porto Alegre, nenhuma tinha. Nós estávamos dispostos a ir para Santa Catarina para tentar, até que uma colega minha, a tia dela, tem uma farmácia em Caxias, e a tia dela reservou uma caixa para minha mãe. E aí, meses depois, vieram pessoas, Nara, eu tenho, tu quer? Porque aí viram que o remédio não serviria mais e iam ficar com aquele remédio em casa. E aí, naquele momento, sim, trouxeram o remédio para cá. Sendo que, quando precisavam, eram essas pessoas extremamente egoístas que correram para a farmácia, assim. E falando, inclusive, sobre os efeitos adversos, a minha mãe tem que ir umas 3 vezes ao ano no oftalmologista, porque ela tem problemas sérios de visão por conta da hidroxicloroquina. Eu acho que a gente tem muito essa questão de, sei lá, uma esperança, uma cura, uma coisa divina, assim. As pessoas, por exemplo, tu tá no vestibular, as pessoas querem a fórmula para tu passar. Não existe uma fórmula para passar. Tu tá no meio de uma pandemia, quer a fórmula para tu não pegar. Não existe isso. Tu tem que
tem que aguardar, tem que se cuidar, enfim. Eu acho que o grande problema do Covid foi, essa questão dos assintomáticos, porque a pessoa estava com o vírus, não sabia e continuava fazendo as atividades da vida normal. E aí transmitia para mais diversas pessoas que iam transmitindo e aumentando essa cadeia, assim. As máscaras eram algo fundamental para que não houvesse essa transmissão, mas a população teve muita dificuldade, não de aceitar de não botar a máscara, mas de botar da forma correta a máscara. A máscara sufoca, sim, todos sabemos que a máscara sufoca, é desconfortável estar com a máscara no rosto o tempo inteiro, mas é necessário. E a máscara é para ficar em cima do nariz, e a grande maioria da população bota embaixo do nariz. Eu já vi gente que tirou a máscara para espirrar. Então aí a gente vê que a população não entendeu o motivo da máscara, não entendeu como se usa a máscara. Acho que faltou um pouco de instrução também sobre isso, assim. E o que eu penso muito é que, poxa, os profissionais da saúde usam a máscara N95, que é a que mais aperta. A gente fica com marca no rosto, fica o dia inteiro usando essa máscara. Então, a população ali que vai ir no mercado não pode usar máscara cirúrgica no nariz por um pequeno período. Poxa, não vai fazer mal, é só um pequeno período. Acho que tem que respeitar e as pessoas não respeitaram. Acho que o que a pandemia mais marcou na minha vida profissional foi essa instabilidade, de que um dia eu estava na aula, no dia seguinte eu estava com aula online. Era uma incerteza, ninguém sabia o que queria vir pela frente e era um medo constante. Eu e minha família vivíamos com medo, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Então, eu acho que o que fica para minha vida profissional, assim, é a necessidade do trabalho em grupo. Acho que essa é fundamental, assim, acho que os profissionais da saúde se uniram de uma forma, acho que nunca vista antes, mesmo nesse cenário brasileiro de desunião, os profissionais da saúde se uniram, tanto os médicos como os enfermeiros e todo mundo que trabalha no hospital, se uniu para tentar salvar a vida de um desconhecido. Muitas vezes expondo a sua própria família ou estando isolado da sua própria família, mas o objetivo era comum, de salvar a vida de uma outra pessoa, assim. Acho que isso foi muito bonito de se ver, né. E eu acho que é isso que me marca, assim, de que cada paciente é único, cada paciente precisa ser, manejado de uma forma, e essa empatia que nós temos que ter com as famílias também das pessoas, porque o Covid não tinha classe social. Todos poderiam pegar Covid, então naquele momento era aquela família, mas poderia muito bem ser a minha. Então acho que essa empatia também entre as famílias. Então, durante a pandemia, no início, eu passei por um momento de introspecção, assim, de pensamentos, de o que poderia vir pela frente. E aí, antes da pandemia, durante as aulas, eu não tinha o costume de ler, porque eu sempre ficava, vou ler um livro extra medicina ou vou ler algo relacionado à medicina. Eu sempre ia para o lado da medicina. Eu precisava aprender, precisava de conteúdo, não tinha tanto tempo livre assim. Então, eu sempre optei pelos livros médicos. E aí, na pandemia, eu fiz ao contrário, eu resolvi usar meu tempo livre para ler, então, livros extra medicina. E foi muito interessante, porque eu descobri uma característica minha que eu não conhecia, que foi o meu lado empreendedora. Eu e a minha família, nós abrimos uma ótica, inclusive, durante a pandemia. Tanto que eu comecei a estudar o empreendedorismo, eu comecei a gostar muito, nós já tínhamos essa ideia, nós abrimos uma ótica e está sendo incrível, assim, porque eu estou conseguindo participar de forma ativa nas decisões da loja e estou conseguindo botar as minhas características lá também, né? E eu não registrei nada, só no meu planner mesmo, mas para fins de organização. A minha mãe é contadora e o meu pai trabalha no IBGE, nada a ver com ótica. Mas a minha mãe tem um amigo de infância, que é um amigo super próximo da família, que trabalhou muitos anos em ótica. E nós sempre falávamos que se algum dia fosse abrir um negócio, seria com ele, que era uma pessoa que tinha muito conhecimento técnico, assim. Ele sabe muito e ele tem total confiança da família. E aí, nesse momento, nós conversamos com ele, que também estava desempregado naquele momento, estava precisando, e aí foi uma ajuda mútua ali, e aí surgiu a ideia da loja. E nós estamos adorando, assim, é um mundo novo que nenhum de nós conhecia, e aí a minha mãe, ela não trabalha na loja, ela dá apenas um suporte, assim, por trás. Eu tenho ido bastante, nós temos feiras de óculos, então eu tenho participado até um pouco de networking, assim, bem diferente do que eu faço.
E o meu pai que está trabalhando na loja mesmo, dando suporte para quando precisa. Nós estamos com poucos funcionários. Quando o funcionário pegou Covid, nós tivemos funcionários com Covid, mas nada grave. E aí o meu pai ia para a loja e tentava dar um suporte para o que estava precisando, assim. Mas, claro, nós não temos o conhecimento técnico. A pandemia está ocorrendo no pior momento, eu acho, de político do nosso país. E acho que não podia ser pior, assim. Veio um momento em que os leitos faltaram, acho que os leitos sempre foram escassos, mas que ficaram muito pior por conta de que não existia só o Covid, continuavam existindo as outras doenças que sempre existiram, as pessoas continuavam ali por outros motivos. E agora tinha mais essa carga enorme de pacientes Covid. Então eu entendo, assim, porque foi algo que nunca tinha acontecido. Então o nosso estado não tinha essa preparação para enfrentar isso. Então recorreu a faltou respirador, tiveram que comprar de urgência, não tinha máscara, não tinha grande parte dos insumos. Os anestésicos acabaram no país, uma coisa terrível, né? Poxa, como é que tu vai fazer os procedimentos no paciente sem anestésico? É uma coisa absurda, é um retrocesso, inclusive, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o Covid mostrou o quanto nós não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia. Acho que agora, imagino que os governantes vão fazer um plano, imagino que agora nós vamos ter alguma preparação para caso isso aconteça de novo, mas ao mesmo tempo, eu acho que os profissionais da saúde foram incríveis, assim, foi uma união nunca vista, eles enfrentaram com todos os medos, com todas as inseguranças, com todas as incertezas e continuaram ali lutando por cada vida. Então, eu acho que nós temos esses dois lados da pandemia: os dos profissionais da saúde, que não tiram férias há muito tempo, que estão com uma sobrecarga enorme, e esse lado do Estado mesmo, né? Hoje, em junho de 2021, eu tô vendo uma esperança, porque por mais que de forma lenta a população brasileira está sendo vacinada, acho que hoje nós temos em torno de 20% da população vacinada, acho que com a primeira dose, né? E eu vejo uma esperança, porque cada pessoa vacinada é uma família menos que poderá perder alguém. E é a única solução para a gente sair dessa situação, é a vacinação. Então, tá vindo mais uma onda do Covid, por conta muito do desrespeito das pessoas, tá tendo aglomerações, estão tendo festas clandestinas. Mas eu acredito que essa terceira onda, por mais que vá ser grave, não vai ser tanto, porque já temos um pouco da população vacinada. E aí, a cada dia que passa, aumenta um pouquinho a população vacinada. Então, semana passada foram os meus pais, há um mês atrás foram os meus avós, em breve vão vir meus sogros. Então, por mais que de forma lenta, está acontecendo e é a nossa única saída. A vacinação dos meus pais foi muito emocionante, assim. Eles, então, se vacinaram um pouquinho antes da idade por conta das comorbidades. A minha mãe tem 56 anos e meu pai tem 59. Então, ele não pegou a faixa do idoso, ele teve que esperar a comorbidade. E aí, quando eu vi que eles poderiam já ser vacinados, eu corria para o Instagram da Prefeitura de Porto Alegre, mandava para minha mãe os pontos onde ela deveria ir, para onde que ela deveria ligar. Eu estava numa ansiedade, acho que maior que eles, assim. E aí a minha mãe, eles se vacinaram essa semana, ela ligou para uma farmácia que dizia que ia estar vacinando, não estava, foi na PUC, não estava, e aí foram num terceiro lugar, e aí eles dois conseguiram vacinar. Ela disse que estava bem cheio de gente, tinha uma fila enorme, mas aí os dois conseguiram vacinar e foi um alívio, né? Um alívio, porque a gente sabe que por mais que com a vacina a gente pegue o Covid, é de forma leve, não tem um risco letal, né? Então foi um alívio, nosso medo agora já está um pouco mais distante. Lendo um livro de uma médica de São Paulo que trabalha só com a realidade SUS. E tem um parágrafo, eu tô bem no início, mas teve um parágrafo assim que me marcou muito, que o paciente chega ali, não adianta tu saber tudo do livro, porque não adianta tu saber os sinais, pesquisar tudo, fazer o exame físico perfeito, porque muitas vezes ele não tá ali por uma questão de doença, é muito mais o contexto que ele tá vivendo. Então, por isso que isso me impacta um pouco, assim, essa questão, porque eu acho que a gente tem que ser humano com os pacientes, né? Acho que tem muito médico muito grosso por aí. Então, um relato, assim, para as próximas gerações da pandemia é: valorizem as pequenas coisas do dia a dia, valorizem as paisagens, valorizem a rotina de vocês, valorizem o sorriso das pessoas, porque é isso que hoje nós estamos sentindo falta. Desculpa. E valorizem a ciência.
Valorizem as pequenas coisas do dia a dia, é isso que hoje nós estamos sentindo falta. Não olhar para a pessoa e não saber como que é o rosto dela, não saber o sorriso da pessoa. Eu acho que isso é o que a gente mais sente falta e eu repito, valorizem a ciência, valorizem os profissionais da saúde.